Na série de hoje dos Pensadores, vamos apresentar aqui o professor Carlos Dravin. Ele falará sobre Freud e a psicanálise. O professor Carlos Dravin é psicólogo, psicanalista, doutor em filosofia. Ele também é professor de filosofia na Universidade Federal de Minas Gerais e é coordenador do Seminário de Metapsicologia Freudiana do Grupo de Estudos Psicanalíticos de Minas Gerais. As perguntas e comentários poderão ser enviados pelo e-mail videoconferencia@virtual.pucminas.br ou pelos telefones 0300 313 3313. Professor Carlos Dravin, sua aula sobre Freud e psicanálise. Bem, Freud é uma personalidade pública largamente conhecida e não só a imagem de Freud, o prestígio de Freud já penetraram em segmentos extensos da população e até a psicanálise já passou a ser uma espécie de aquisição definitiva da cultura, eu diria até mesmo da cultura popular do século XX. Freud, Sigmund Freud, nascido na verdade Sigismund Freud, ou no seu nome hebraico Shlomo Freud, nasceu em 6 de maio de 1856 em Freiberg, na Morávia, parte do Império Austro-Húngaro e hoje República Tcheca. Ele nasceu, portanto, numa cidade do interior e ainda criança ele se transferiu para Viena com os seus pais. Ora, situar o nascimento de Freud cronologicamente e geograficamente não é apenas uma mera curiosidade, mas indica o contexto cultural, o contexto intelectual e filosófico do surgimento da psicanálise. Freud, transferindo para Viena em 1860, lá permaneceu até quando, por pressão das autoridades nazistas, ele acabou se exilando em Londres, onde morreu no dia 23 de setembro de 1939. Portanto, Freud permaneceu toda a sua vida naquela sua Viena ambivalente, Viena, cidade do amor e do ódio, Viena que não acolheu a psicanálise, mas a qual ele nunca quis deixar. Ora, o que significa ter nascido na Áustria e ter crescido, estudado em Viena? Quando Freud chegou em Viena, na década de 1860, havia uma profunda reforma política em curso na sociedade austríaca. Na verdade, a Ilustração, o Iluminismo, que já havia se estabelecido primeiro na Inglaterra e na Holanda e depois na França, chega tardiamente na Áustria. O Iluminismo chega na Áustria com a ascensão da burguesia na forma de uma solução de compromisso. A burguesia jamais conseguiu obter o poder. Não houve na Áustria uma revolução semelhante à Revolução Inglesa, a Revolução Gloriosa do século XVII, ou a Revolução Francesa. Na verdade, a burguesia vai coabitar com a aristocracia e com a monarquia no poder do Império Austro-Húngaro. E a monarquia só cedeu e aceitou essa coabitação depois da derrota do exército austríaco para os italianos e para os prussianos. Foi uma fraqueza interna, portanto, do poder aristocrático e monárquico que possibilitou a coabitação com a burguesia. Ora, essa burguesia, portanto, ela avançou numa série de reformas na sociedade austríaca, seguindo o ideário da Ilustração, da educação, da tolerância, da ciência, da técnica e do trabalho, mas avançou nessa reforma apenas parcialmente. Porque, na verdade,
A aristocracia mantinha uma distância em relação à burguesia e a burguesia exercia um poder limitado. Esse poder poderia ser metaforizado na reforma urbana de Viena, na década de 60, com a construção da chamada Ringstrasse, a Avenida do Anel, uma espécie de avenida do contorno, onde a burguesia colocou, arquitetonicamente, alguns dos grandes símbolos do poder, mostrando essa solução de compromisso dos seus ideais reformadores com os ideais conservadores da monarquia católica austríaca. Então nós encontramos, por exemplo, a Universidade de Viena como uma construção renascentista, marcando o início da modernidade e a independência da ciência e do saber em relação à tutela da igreja. Nós encontramos, por exemplo, a prefeitura, a Rathaus, com estilo medieval gótico, para simbolizar a autonomia da cidade em relação ao poder real. Ou nós encontramos também o prédio do parlamento no estilo grego neoclássico para representar a democracia ateniense. Mas, por outro lado, nós encontramos na ópera, por exemplo, o estilo barroco, a indicar, a simbolizar ainda a permanência do poder católico na sociedade austríaca. Bem, Freud cresceu e se formou nessa sociedade marcada pela ilustração, portanto, por um pensamento progressista, um pensamento de crença na racionalidade. No entanto, quando ele entrou, em 1873, na Faculdade de Medicina da Universidade de Viena, foi nesse mesmo ano que houve a queda da Bolsa de Valores e o início de uma grave crise social. Isso é interessante porque mostra que a formação básica de Freud era de um judeu que havia abandonado aquela tradição do judaísmo do leste europeu, aquela tradição pietista, do hassidismo, e que havia se aproximado do judaísmo da Haskalah, do judaísmo iluminista, do judaísmo progressista. Portanto, ele nunca foi, na verdade, formado nas tradições ortodoxas, ritualísticas, doutrinárias do judaísmo, mas absorveu o judaísmo apenas dentro, digamos assim, dos festejos, do calendário, das comidas, aquele judaísmo que foi absorvido quase que por via oral, através da comida e da fala Yiddish de sua mãe. E, na verdade, enquanto posição doutrinária, Freud, embora jamais tenha negado a sua judeidade, ele era um ilustrado. Ele nasceu no berço dessa ilustração austríaca, que é uma ilustração tardia, mas também, não é exatamente por ser tardia, vigorosa no plano cultural, embora limitada no plano político. Mas a partir da crise econômica de 1873, o aumento do desemprego, a instabilidade social começam a alimentar uma desconfiança em relação ao regime constitucional burguês. Essa desconfiança vem exatamente do povo, dos pequenos artesãos, dos pequenos comerciantes, de todos aqueles que se sentiam lesados pelo triunfo da grande burguesia. E esse movimento popular é um movimento marcadamente conservador, nacionalista e com traços vigorosos de antissemitismo. Essa maré montante do movimento popular, que vai se confrontar com a burguesia, com o liberalismo, com os ideais racionais e democráticos, vem mostrar para aquela intelectualidade, para aquela inteligência, na qual Freud havia se formado, que a racionalidade era apenas um verniz. A racionalidade, na verdade, não se enraizava profundamente. Quando Karl Lueger, um líder antissemita, foi eleito prefeito de Viena, em 1895,
Então, isso simbolizou, soou como uma espécie, né, de anúncio do futuro antissemitismo, de um novo conservadorismo e de que a razão não tinha as rédeas sobre o comportamento humano. Não era um conservadorismo vindo da alta aristocracia, mas um conservadorismo vindo do próprio povo. Então essa intelectualidade, essa inteligência começou a se deslocar dos ideais da Ilustração para uma espécie de neorromantismo. Um interesse pelo infinito matizamento da vida afetiva. Como que os afetos, eles são difíceis de serem equacionados e serem traduzidos conceitualmente. Começou a se interessar pelo aspecto pulsional, pelas forças obscuras que movem o ser humano. Ou seja, como dizia Hugo von Hofmannsthal, um poeta austríaco, o mundo era escorregadio, o mundo não dava um chão firme para a racionalidade, para um comportamento racional. Na verdade, né, ele usava uma expressão alemã, Gleitende, que significa aquele gelo escorregadio, onde as pessoas não conseguem, né, se firmar. Assim era o mundo. Ora, o que toda essa ambiência, todo esse contexto cultural tem a ver com Freud? Nós poderíamos dizer que, simplificando, existem dois tipos de interpretação da relação de Freud e da psicanálise com esse contexto cultural. Uma interpretação é descontinuista. Imagina que a psicanálise tenha nascido da cabeça freudiana como se tira um coelho da cartola de um mágico. Que a psicanálise tenha nascido ex nihilo, a partir do nada, a partir da genialidade de Freud, do seu isolamento heróico, como se Freud fosse um herói intelectual único. Alguns mesmo vão dizer que a psicanálise estabelece um corte em toda a tradição, não apenas do pensamento moderno, mas de todo o pensamento ocidental. Esse modelo interpretativo, que tem frequentemente uma função apologética de defesa da psicanálise, tem como limite retirar a psicanálise da história. Retirar a psicanálise, portanto, do debate intelectual. Porque na medida em que a psicanálise está situada na história, enraizada na história, enraizada num solo cultural, que a psicanálise pode ser debatida e criticada. Retirá-la da história e colocá-la como um saber único, sem antecedentes e sem raízes, é imunizá-la de todas as críticas. É, para usar uma expressão de Karl Popper, é adotar uma estratégia de imunização, de modo que todo aquele que criticar a psicanálise estaria automaticamente desqualificado em sua crítica por não compreender a absoluta originalidade do pensamento freudiano. Por outro lado, em oposição a esse modelo interpretativo, nós temos um modelo em que Freud e a psicanálise são mergulhados no contexto vienense e tornam-se então uma espécie de epifenômeno das forças, né, que se entrechocavam na atmosfera e no contexto vienense. Como alguns vão dizer, a psicanálise é o resultado do genius loci, ou seja, é o resultado do gênio local, dos problemas locais. Se Freud enfatizou a sexualidade, é porque ele encontrou na sua clientela vienense, naquelas mulheres, né, em grande parte da classe média alta, judias, donas de casa, frustradas, neuróticas, né, um material clínico muito favorável à ênfase na sexualidade, mas a psicanálise não passa disso. E como diriam alguns marxistas, né, a psicanálise, então, representa o desespero dessa burguesia que, chegando tardiamente ao poder, viu rapidamente o poder sair de suas mãos e caminhar para a decadência. Ora, eu acho que nenhum modelo interpretativo, nem outro, nem aquele
que estabelece uma descontinuidade entre Freud e a cultura vienense, nem um modelo em que estabelece uma continuidade, uma imanência da psicanálise no contexto vienense, são bons modelos. Na verdade, a psicanálise é o resultado dessa espécie de dialética que vai aparecer de maneira exemplar em Viena e que é uma manifestação de uma dialética mais ampla, que é a dialética da modernidade. Portanto, Freud, ele é simultaneamente um ilustrado, o que ama a ciência, o que tem vocação para a racionalidade, o que quis fundar um campo do saber e reivindicou para esse campo o estatuto de cientificidade. Mais do que isso, ele sempre definiu a psicanálise como uma ciência da natureza, mas, por outro lado, diríamos assim, de uma maneira mais recalcada, está presente a desconfiança em relação à racionalidade, a desconfiança em relação a um poder que, um saber, melhor dizendo, que seria o saber da consciência, de uma consciência transparente a si mesma, daquela consciência que foi fundada na tradição do pensamento moderno ocidental com o cogito cartesiano. Ora, é esse encontro, né, essa polarização que nós vemos, né, ocorrer na psicanálise e que nós vemos desdobrar, né, na própria evolução do pensamento freudiano. Freud, ainda na faculdade de medicina, ele vai se dedicar intensamente aos estudos, ele vai ficar 8 anos na faculdade de medicina. No início, ele tem contato com Karl Klaus. Klaus era diretor do Instituto de Anatomia Comparada de Viena, e ele era um defensor vigoroso do evolucionismo. O evolucionismo, que na época, né, era uma doutrina sob intensa controvérsia, desde a publicação da Origem das Espécies de Charles Darwin, em 1859, foi adotado por Freud e vai permanecer como uma das matrizes do seu pensamento. Então, Freud entra na faculdade de medicina, entra em contato com o evolucionismo, e o evolucionismo vai ser absorvido como uma espécie de paradigma científico para Freud. Depois, ele deixa o serviço de anatomia comparada de Klaus e entra para o laboratório de fisiologia e histologia de Ernst Brücke. Brücke era um professor alemão prussiano e que traduzia, né, na sua autoridade de catedrático, ele era um típico catedrático alemão, a corrente da chamada Escola Fisicalista de Berlim, ou seja, a ideia da possibilidade, ou pelo menos, não é, o princípio metodológico da possibilidade de reduzir níveis mais complexos a níveis mais simples. Então, o ideal da Escola Fisicalista de Berlim era explicar fenômenos complexos, como fenômenos psíquicos, por exemplo, em termos de fenômenos fisiológicos, e até mesmo fenômenos fisiológicos em termos de fenômenos bioquímicos. Portanto, ele aprendeu com Karl Klaus o evolucionismo e com Brücke o empirismo, uma tendência reducionista fortemente materialista. Isso seria, digamos assim, o solo epistemológico que Freud adquiriu na Faculdade de Medicina de Berlim e que ele levou para a vida inteira. E por isso, ele começa como um pesquisador em neuroanatomia. Ele vai, na linha da psiquiatria alemã, buscar o fundamento neuroanatômico e neurofisiológico das chamadas doenças mentais. A pressuposição seria, seguindo a racionalidade da medicina da época, sobretudo a medicina alemã, buscar uma causa lesional para os sintomas. Todos os sintomas são manifestações clínicas cuja etiologia é uma lesão orgânica. Ora, a dificuldade no âmbito da psiquiatria é estabelecer esse vínculo entre o sintoma e a etiologia, ou seja, entre o sintoma psíquico e a causa orgânica.
Mas Freud, ele vai se dedicar a isso e ele não está interessado tanto na clínica, mas na pesquisa acadêmica, na pesquisa em neuroanatomia e em neurofisiologia. Ora, quando Freud vê que não é possível ele continuar na faculdade de medicina como pesquisador, ele não tinha chance em fazer uma carreira acadêmica, ele vai para a clínica. E a partir da clínica é que ele vai encontrar com a psicopatologia francesa, com Charcot, com uma fenomenologia da clínica, e ele começa então a escutar, a ouvir o sintoma, a ouvir aquilo que os histéricos ou que as histéricas tinham a dizer. E é a partir daí que começa esse afastamento de Freud do seu ideal científico. Ora, em 1895, Freud ele escreve, né, mas não publica, foi só publicado póstumamente, ele escreve um texto que depois, na década de 50, na década de 60, vai se tornar gradativamente mais importante como estudo da gênese das ideias freudianas. Ele então escreve, que na verdade é um manuscrito mesmo, uma espécie de esboço, né, de rascunho, dentre tantos rascunhos que ele tinha, ele escreve um mais importante que chama Projeto de uma Psicologia. Esse projeto de uma psicologia, ele escreveu num contato muito intenso com um otorrinolaringologista de Berlim, Wilhelm Fliess. Na época, Freud vivia um grande isolamento intelectual e ele mantém uma correspondência intensa com esse Wilhelm Fliess, esse médico berlinense. E é no contexto dessa correspondência que Freud escreve esse manuscrito tão importante, que é o Projeto para uma Psicologia, que depois ganhou até o nome, por parte dos editores, de Projeto para uma Psicologia Científica. Ora, as primeiras proposições desse manuscrito, as primeiras proposições desse projeto, são proposições naturalistas. Nós temos aquele ideal de fazer uma psicologia com bases naturalistas, bem de acordo com o modelo das ciências da natureza. Então, Freud utiliza toda uma terminologia que vem da neuroanatomia. Por exemplo, ele fala, né, em energia, ele fala em neurônios, ele vai designar os neurônios como neurônios φ, neurônios ψ, neurônios ômega. Mas quem lê o texto vê que não são neurônios como entidades anatômicas, não são células nervosas. Na verdade, ele vai pegando aquela terminologia que vem da neuroanatomia e vai submetendo aquilo a um deslocamento semântico. O interessante na leitura do projeto é nós vermos os conceitos psicanalíticos emergindo lentamente a partir de um outro referencial científico, que é o referencial da neuroanatomia. Mas Freud entra em impasses, ou seja, aqueles conceitos nascidos da terminologia neurológica, eles não têm força suficiente para traduzir a escuta que ele estava fazendo na clínica. Não tem força para traduzir a complexidade que aparecia na fenomenologia clínica, no fenômeno clínico. Então, Freud não publica. Né? Eu, num lapso, falei que ele publicou, mas, na verdade, Freud engaveta, não quer saber daquilo e gostaria que esse manuscrito fosse destruído. Ele não foi destruído porque ele foi enviado para o seu correspondente, o Wilhelm Fliess, e a viúva de Fliess depois vendeu para um livreiro. E aí foi resgatado por uma discípula de Freud, a princesa Marie Bonaparte, que recusou queimar os manuscritos, né, porque sabia que aquilo era um tesouro para os futuros historiadores da psicanálise. Ora, Freud não quis publicar por causa dos impasses teóricos suscitados exatamente nessa transição da neuroanatomia, de uma ciência da natureza em sentido estrito, para aquilo que depois seria a psicanálise, que seria uma psicologia. Mas não uma psicologia nos moldes da psicologia acadêmica, que é uma psicologia consciencialista, uma psicologia das faculdades, né?
A gente fala da sensação, da percepção, da atenção, da memória, da inteligência. Então os psicólogos estudavam as faculdades tendo como, digamos, dando prioridade ao entendimento, à inteligência, à racionalidade, à consciência e um eu autônomo. Ou seja, também essa psicologia ela é inadequada da mesma forma que a neuroanatomia. Então, Freud vai chamar essa nova ciência, que em 1896 ele vai designar como psicanálise, ele vai chamar no seu aspecto teórico de metapsicologia. O prefixo meta quer dizer, é aquilo que está para além do que pode ser aprendido descritivamente pela psicologia. Ou seja, o meta da metapsicologia é que a psicanálise não vai ficar, se limitar ao nível dos fenômenos, digamos assim, diretamente apreendidos pela percepção, pelas nossas sensações, né? E que podem ser descritos, como aparecem os sintomas. Eu tenho um medo, né? Um medo inexplicável, que a gente chama de fobia. Eu tenho uma ansiedade, minhas mãos ficam suando. Tudo isso são fenômenos psicológicos. A metapsicologia é a construção de um modelo que vai remeter esses fenômenos a processos que não têm essa visibilidade, que não têm essa imediatidade, que não podem ser diretamente descritos, mas devem ser reconstruídos conceitualmente. Esse seria aproximadamente o significado desse prefixo meta, anteposto, né, à designação psicologia. Então, no seu núcleo teórico, a psicanálise é uma metapsicologia. E a proposição fundamental dessa metapsicologia é o inconsciente. Então, Freud abandona aquela linguagem do projeto de 1895 e propõe a metapsicologia, uma teoria do psiquismo, mas agora do psiquismo inconsciente, na interpretação dos sonhos, que foi publicado no final do século XIX, mas que saiu bem simbolicamente na capa com a data de 1900, inaugurando o século XX. Ou seja, no capítulo 7 da interpretação dos sonhos, Freud, junto com o século, inaugura a sua teoria do inconsciente, a sua metapsicologia. Ora, aí nós vemos então, nesse deslocamento, nessa investigação freudiana, uma espécie de crítica que não é imediata. Freud não era um filósofo, mas uma crítica ao pensamento filosófico moderno. Uma crítica que Freud não explicitou. Ele, embora tivesse algum conhecimento de filosofia, o conhecimento de filosofia que Freud teve foi bastante pobre, né? Ele vinha com esse preconceito antifilosófico muito forte da medicina alemã e estudou com um grande filósofo, Franz Brentano, fez alguns seminários na Faculdade de Medicina, mas conheceu, sobretudo, autores muito críticos da tradição metafísica, da grande tradição filosófica ocidental. Ele estudou Stuart Mill, que ele traduziu, né, uma obra de Stuart Mill. Ele conheceu Strauss, conheceu Feuerbach, um pouco, né, de Platão e de Aristóteles, já que Franz Brentano era um grande especialista em Aristóteles. Mas Franz Brentano, na época que Freud foi seu aluno, tinha acabado de escrever um livro que fez época e que tem justamente o título de Psicologia desde um ponto de vista empírico. Então Freud não tinha uma formação filosófica muito densa. Então ele não traduziu esse deslocamento conceitual na sua investigação da neuroanatomia, de uma ciência estrita da natureza, para a metapsicologia, uma nova forma de saber. Ele não traduziu isso em termos filosóficos. Ele não tinha mesmo, eu diria, recursos conceituais para fazer essa tradução. Mas, embutido nesse deslocamento, havia um repto, um desafio ao pensamento moderno. Joel Biermann, que
recentemente publicou um livro sobre isso, ele vai dizer, qual que é o repto? O repto filosófico pode ser traduzido como um descentramento do sujeito. Ora, o sujeito moderno, cartesiano, é um sujeito autorreflexivo. Nós sabemos que o pensamento moderno, ele surge desse movimento da consciência, que depois de se submeter, né, a uma dúvida crescente, a dúvida hiperbólica, obtém, através da autorreflexão, a primeira certeza do penso, logo existo. Então essa certeza de que a existência é garantida e assegurada pelo pensar. E qual pensar? O pensar consciente, o pensar reflexivo. Ora, na medida em que Freud coloca como proposição fundamental da sua metapsicologia o inconsciente, então ele descentra o sujeito. O sujeito não pode ser definido mais como pensamento. Ou seja, o sujeito não pode ser definido pela transparência da sua autoconsciência, da sua consciência de si. É nesse sentido que nós podemos dizer que um certo romantismo, entendendo o romantismo aí, uma crítica à ilustração, desponta no pensamento freudiano. Ele já não é mais aquele ilustrado que faz a profissão de fé na ciência. Ele continua acreditando na ciência, no nível, frequentemente, daquilo que eu chamo a sua opinião, da doxa freudiana. Mas na sua construção conceitual, na episteme psicanalítica, ele começa a romper com as crenças ou os postulados da ilustração, os postulados do iluminismo. Se nós poderíamos pensar que ilustração e iluminismo trazem uma metáfora de ver, portanto uma metáfora da luz, o inconsciente é exatamente aquilo que é o não ver. É exatamente aquilo que parece furtar-se à luz da intencionalidade do eu. Quando eu estou falando nesse momento, eu estou fazendo um enorme esforço para que a intencionalidade do meu eu domine todas as palavras e domine todo o espectro da minha argumentação. Mas em um determinado momento eu perco o controle. Surge um lapso. Eu quero falar alguma coisa e falo outro. Esse não ver, isso que escapa da intencionalidade do eu, é isso, esse breve flash que indica, aponta o caminho do inconsciente, daquilo que não é imediatamente visível, daquilo que escapa ao meu autodomínio. E com isso, digamos assim, Freud estabelece uma ruptura em relação ao sujeito cartesiano. Isso é interessante porque tem, inclusive, um aspecto epistemológico. O aspecto epistemológico é que, no pensamento de Descartes, a certeza, a primeira certeza é a certeza do eu. A primeira certeza é a certeza do cogito. E essa certeza, ela amarra todo o conhecimento. Por isso que Descartes tem uma pretensão sistemática. Né? Numa carta ao seu editor francês, o editor das Meditações, ele pensa a filosofia como uma árvore. Né? Ou seja, como um saber orgânico, em que as raízes são a metafísica e os frutos, os galhos, são a medicina, a moral e a mecânica. Então ele imagina, né, um saber orgânico. Essa unidade do saber é garantida pelo sujeito autoconsciente. Ora, na medida em que o sujeito não é unitário, então o saber também deixa de ter unidade. Portanto, se o saber deixa de ter unidade, a ideia de uma ciência única, de um único modelo para a ciência, que era uma tese que Freud adotava, que é a tese, não é, digamos assim, da unidade do saber baseado na física, baseado nas ciências da natureza, o monismo epistemológico, essa tese
é corroída, na tese adotada por Freud, é corroída pela ciência de Freud. Portanto, não há uma convergência total entre as opiniões de Freud, a consciência filosófica de Freud, os preconceitos dele, as opiniões dele e a ciência psicanalítica. A ciência psicanalítica, ou saber psicanalítico, se nós não quisermos usar o termo ciência, ultrapassa a consciência filosófica de Freud. Nesse sentido, eu gosto de usar essas duas palavras gregas, doxa, opinião, e episteme, ciência. A episteme psicanalítica ultrapassa a doxa freudiana. Portanto, não há um único modelo, não há um monismo epistemológico, porque a unidade da ciência é implodida junto com a unidade do sujeito. E por isso, nós teríamos que pensar que o campo do conhecimento, ele abriga uma diversidade de modelos. Ou a gente poderia dizer, com uma certa inspiração aí filosófica, que, sem saber, Freud, através da psicanálise, ele abre o campo do conhecimento para um tipo de pensamento que é representado pela hermenêutica. Ou seja, não a ideia de que existe uma realidade que pode ser apreendida diretamente por via empírica, mas que nós temos diversas possibilidades de interpretação da realidade. Então nós vemos que a psicanálise, ela, mais do que um conhecimento voltado para a clínica, sobretudo para a clínica das neuroses, ela já amplia, a partir do questionamento implícito do cogito cartesiano, o próprio espectro de possibilidades epistemológicas. Ora, Freud não se deteve, no entanto, nessa teorização ou nessa metapsicologia da interpretação dos sonhos. Ele, depois que ele publicou a interpretação dos sonhos, ele começou a sua discipulagem, congregar os primeiros discípulos, Stekel, Adler, Feder. Então ele começou a ter os primeiros discípulos, começa um processo de institucionalização da psicanálise. Inicialmente era um grupo que se reunia em sua casa às quartas-feiras, a chamada Sociedade Psicológica das Quartas-Feiras. Depois esse grupo começa a formalizar, ter um secretário, ter uma ata, forma-se a Sociedade Psicanalítica de Viena, e finalmente, em 1910, há um primeiro congresso internacional, e esse congresso internacional funda a Associação Psicanalítica Internacional. É um internacional ainda bem modesto, mas já começam a aparecer pequenos núcleos de psicanalistas em outros países. Entre 1900 e 1910, ele conhece Abraham, que vai ser um psicanalista de Berlim, ele conhece Sándor Ferenczi, que vai trabalhar em Budapeste, e ele conhece, sobretudo, um jovem psiquiatra promissor, uma personalidade forte e independente, que é Carl Jung, que era, então, assistente de um dos mais célebres psiquiatras da Europa, Eugen Bleuler, da clínica psiquiátrica de Zurique. Então, ele pode dizer que a psicanálise vai começar numa espécie de disseminação por Budapeste, por Berlim, por Zurique e depois por Londres. Então, começa uma incipiente internacionalização e institucionalização da psicanálise. E aí, evidentemente, como em toda institucionalização, começa uma regulamentação e uma estabilização da doutrina. Aqueles tempos heróicos de uma discussão livre, em que aqueles intelectuais centro-europeus, um pouco marginais, um pouco exóticos, eram todos homens mais ou menos exóticos, com ideias estranhas, esses tempos heróicos vão dar lugar a uma psicanálise mais estruturada, mais institucionalizada. E é já exatamente dessa política de institucionalização e das tensões decorrentes dessa política que começam a aparecer as dissidências. Primeiro, em 1911, a dissidência de Adler, depois, em 1913, a dissidência de Jung.
Jung criticava a teoria sexual de Freud. Porque a ideia de inconsciente, para Freud, é que o inconsciente tem uma natureza sexual. O que significa isso? Que a sexualidade, ela não é pensada mais genitalmente, nem mesmo apenas do ponto de vista comportamental. A sexualidade ganha um estatuto psíquico, ganha um estatuto fantasmático. O que significa? Por que usar essa palavra estranha, fantasmático? Não é por que não falar em fantasia? Porque a palavra fantasia, ela vem muito marcada das nossas fantasias conscientes. Nós sabemos que é uma fantasia e nós somos senhores das nossas fantasias. Então nós sentamos, começamos a devanear. Então nós podemos viajar pelo mundo, né? Nós podemos nos encarnar em diversas personalidades que nos atraem. Mas nós sabemos que aquilo é fantasia. Depois a gente sai do devaneio e entra na vida cotidiana. Mas as fantasias sexuais inconscientes, elas não são assim. Elas são quase como uma exterioridade, quase como se elas fossem dotadas de uma independência, de uma autonomia em relação ao eu. Portanto, essa sexualidade, que não é genital apenas, não é biológica, nem apenas comportamental, essa sexualidade fantasmática, ela, sendo inconsciente e, portanto, tendo um domínio sobre o eu, um domínio, porque o eu não domina essa sexualidade, então nós podemos dizer que essa articulação de sexualidade inconsciente é que marca o descentramento do sujeito. Mas Jung questionava essa teoria sexual de Freud. E a partir de 1913, com a dissidência junguiana, Jung lança um desafio. O desafio podia ser resumido da seguinte maneira: a teoria sexual é boa para explicar a neurose, sobretudo a histeria, mas não a psicose. A psicose, na verdade, não é um conflito entre as fantasias, entre o desejo sexual e o meu eu, como ocorre na neurose. A psicose é um desmoronamento do eu. A alienação mental, a expressão da antiga psiquiatria, é que o eu, ele desmorona. Ele não é capaz mais de ter contato com a realidade. É um eu que delira. É um eu que alucina. Ora, portanto, isso nada tem a ver com a sexualidade. E aí Freud, ao invés de simplesmente ter excomungado Jung, mandado ele para fora do movimento psicanalítico e ter se reassegurado das suas certezas, ele, embora tenha preservado, às vezes um tanto dogmaticamente, a unidade do movimento psicanalítico, ele, enquanto teórico, ele aceitou o desafio de Jung e começou a abandonar a ideia de que existe um eu e um inconsciente. E isso seria o descentramento do sujeito. Ele radicaliza o descentramento. Ele diz, não há apenas esse nível de descentramento, mas o próprio eu é descentrado. Ou seja, não existe um eu e uma sexualidade inconsciente, como era o modelo da interpretação dos sonhos. Mas o eu, ele é dividido em sua própria casa. Ele é ao mesmo tempo sujeito daquelas antigas faculdades da psicologia, sujeito da atenção, sujeito da percepção, sujeito da memória, sujeito do raciocínio, mas ele também é objeto de investimento libidinal. Por isso que esse eu é um eu enlouquecido. Por isso que quando o eu olha a realidade, ele, no mesmo ato de olhar a realidade, ele a perde, porque ele se confunde com ela. Mais tarde, Lacan vai dizer que esse eu é paranoico. Ou seja, esse eu não aprende a realidade tal como ela é. Ele aprende a realidade tal como ele gostaria que fosse. Ou seja, uma realidade misturada, digamos assim, com a sua amplitude, com sua grandeza narcísica. Então, Freud, na verdade, ao responder o desafio de Jung, ele aprofunda o descentramento do sujeito.
E ele constitui uma das mais fascinantes teorias da psicanálise, que é a teoria do narcisismo. Uma teoria que tem um enorme potencial crítico para nós compreendermos o que ocorre em nossa modernidade tardia. Na medida em que nós vivemos um estágio do individualismo, que não é mais o individualismo do homo rationalis, do homem autônomo, kantiano, mas do homo psicologicus, desse indivíduo que é, antes de tudo, que pode ser antes de tudo definido como um transgressor e um consumidor, esse indivíduo tomado pela híbris, como diziam os gregos, pelo excesso, esse indivíduo que quer, digamos, instituir a partir de si mesmo um absoluto e uma plenitude, um absoluto de sensações, um absoluto de prazer, um absoluto de posses. Então, essa sociedade, que foi designada por alguns historiadores como Christopher Lasch como neonarcísica, essa sociedade, ela pode ser analisada do ponto de vista da psicanálise como uma sociedade que se deixou capturar nesse fascínio, que é o fascínio narcísico pela própria imagem. Nós sabemos que o mito de Narciso é aquele personagem em que ficou fascinado e seduzido e capturado por si mesmo. Então, a nossa sociedade, ela oferece para os indivíduos imagens fascinantes, através da televisão, dos games, poderosos, imortais, sempre belos, sempre sedutores, potentes. Portanto, pessoas que recusam, digamos, a passar pela dor que é a perda do narcisismo primário, do narcisismo infantil, e que passam a vida a buscar a perfeição, a buscar a completude, a buscar essa plenitude perdida. E quando não acham, e nem pode achar, porque a mesma sociedade que constrói esse modelo especular não cria as condições mínimas para a autorrealização do sujeito, então esses indivíduos afundam na depressão, na síndrome do pânico ou na droga-adição. Então a teoria narcísica, construída por Freud, aprofundando o descentramento do sujeito, é uma grande contribuição também para a crítica social. A gente poderia encerrar esse percurso dizendo o seguinte: depois, Freud escreveu a teoria do narcisismo em 1914, começou a escrever no início da Primeira Guerra Mundial. Mas a Primeira Guerra Mundial vai ser um traumatismo enorme para a humanidade europeia. Um traumatismo enorme para a tradição racional do Ocidente. Então, depois da Primeira Guerra Mundial, em Além do Princípio do Prazer, um texto de 1920, Freud vai introduzir como especulação a ideia de pulsão de morte. Ora, pulsão de morte não significa que todo ser vivo, no fundo, quer morrer, ou quer voltar para o inanimado, na sua primeira formulação biológica. Na verdade, a pulsão de morte pode ser interpretada como a afirmação de uma finitude radical do ser humano. Ou seja, não só o sujeito é descentrado, não só o próprio eu não é senhor da sua casa, mas que a possibilidade do homem lançar uma rede simbólica e compreender toda a realidade, essa possibilidade, na verdade, ela é vã, porque a realidade, o real, escapa a toda possibilidade de simbolização humana, escapa a toda possibilidade de compreensão, escapa a toda possibilidade da razão. A pulsão de morte é, na verdade, a marcação do limite intransponível do humanismo moderno. Eu, pessoalmente, acho que esse último movimento do percurso freudiano, em que Freud explora a introdução da pulsão de morte no campo da sexualidade, da clínica, e sobretudo na crítica da cultura, com o mal-estar na civilização, esse último movimento ele pode ser uma contribuição muito importante, estabelecer uma interlocução muito importante com o pensamento
filosófico contemporâneo. Eu penso, em especial, na obra de Heidegger, né? E nessa ideia e numa possível aproximação com a crítica heideggeriana do humanismo moderno. Então, mais ou menos seria esse, assim, num traçado assim, muito breve, não é, muito esquemático, o percurso, né, do pensamento freudiano e os desafios que Freud, né, malgrado ele mesmo sem uma grande sofisticação filosófica, né, são os desafios que Freud, no saber que ele fundou, na episteme psicanalítica, coloca ao pensamento e à cultura modernas. Professor Carlos Dravin, obrigado por sua participação no nosso programa Os Pensadores da PUC Virtual. Muito obrigado. Obrigado a vocês.